Seja uma mulher em constante evolução. Deixa Deus te aprimorar, te melhorar. Olha, em nome de Jesus, se quiser fazer isso profeticamente, faz agora. Diz assim, sai de mim essa coisa que eu não vou conseguir. Faz, sai. Isso, tira. Em nome de Jesus, sou filha do rei. Sou filha do rei. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou filha do rei. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, sai, diabo. Em nome de Jesus, sai fora. Glória a Deus. Aconteceu uma coisa muito legal lá. Eu sei que tem coisa que a gente tem que submeter ao processo, né? Eu sempre falo que uma lagarta, ela não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Porque tudo está dentro de um processo que ela precisa se submeter. Ela precisa ir para o casulo, né? Para depois se transformar numa borboleta. Não foram poucas as vezes que, enquanto eu buscava a Deus, eu dizia, Deus, me dá o inglês, eu quero falar inglês. Eu não queria me submeter ao processo, não. Eu não queria ir para a escola, eu não queria, né? Sabe aquele meme, amiga, vamos orar para nós falar inglês? Era tipo aquilo. Aí, quando chegou lá, gente, eu já passei muita vergonha. Mas assim, muita vergonha. Até agora eu estava ministrando em Fort Myers. E estava uma pastora americana. Só que ela olhou para mim, ela nem imaginava de que nacionalidade eu era. E ela estava ministrando junto comigo. E ela veio toda feliz me cumprimentar, falando inglês comigo. Gente, dá um apagão na mente. Aí eu olhei para ela assim, I'm sorry. Daí chamei outras pessoas para me ajudar. Aí conseguiram e tudo. Só que aí eu comecei a orar intencionalmente lá. Eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso me submeter a um processo, e eu vou me submeter a um processo. Eu profetizei sobre a minha vida, eu sou uma mulher inteligente, e você tem que fazer isso com você. Porque geralmente eu falava, gente, já tenho 47 anos, nunca mais vou aprender inglês, minha mente já cauterizou. O que eu tinha que aprender, eu aprendi. E uma vez uma pastora, muito de Deus, me corrigiu, não fala isso. Você tem que profetizar sobre você a mente de Cristo, e Cristo é inteligente. E eu comecei a profetizar, sabe? Eu falei, não, eu sou uma mulher inteligente, eu vou estudar, eu vou aprender. Claro, eu estou falando sobre inglês, mas talvez você tenha outras áreas que você quer, e você às vezes tem medo até de cursar uma faculdade, medo de começar alguma coisa. Gente, nós somos muito travadas. Principalmente, deixa eu falar aqui, nós somos mulheres do sul do país, de cidade interior. A gente tem umas travas que às vezes a gente fala assim, quando Deus coloca a gente em alguns lugares, a gente fala assim, ai Deus, olha eu aqui. Deus fala, e o que tem? Sabe, a gente às vezes se coloca nos lugares que o Senhor não nos colocou. E aconteceu algo incrível, eu comecei a orar e eu pedi, Senhor, então me dá um sinal de que o Senhor está comigo nisso, que o Senhor vai me ajudar, porque eu sou um pouco judeoa também, gosto de um sinal. E gente, aconteceu algo incrível lá. Eu comecei a entender tudo que ele estava falando. Eu era igual uma coruja, precisava de uma atenção, não falava nada. Mas gente, eu comecei a dizer, e o Telmo desenrola mais o inglês, e eu comecei a falar, Telmo, ele está falando isso. Como é que tu sabe? Eu falei, eu não sei, eu estou entendendo o que ele está falando. E foram coisas sobrenaturais. E as pessoas falando comigo, eu ficava, sim. E eu não conseguia falar. E a minha amiga falou, você está entendendo? Eu estou entendendo, ele está dizendo isso. Como é que tu sabe? Eu falei, eu não sei, Deus está fazendo isso. E foi tão lindo. Porque, e aquilo que eu aprendi, eu estava uma esponja. Porque eu lembro que eu passei aquela vergonha que eu falei numa loja. A pessoa perguntou aí para mim em inglês, né? O que você quer, o que você precisa? E eu falei, somente mirar. Uma vergonha assim, do tamanho do mundo. E aí, eu estava lá e de repente a pessoa perguntou. E eu falei, I'm just looking. Eu só estou olhando. Aí eu falei, I'm just looking. Palavras que eu fui aprendendo, sabe, pronúncias. Então assim, eu quero deixar esse testemunho para você. Não existe nada difícil para uma filha de Deus. Seja uma mulher em constante evolução. Deixa Deus te aprimorar, te melhorar. Olha, em nome de Jesus, se quiser fazer isso profeticamente, faz agora. Diz assim, sai de mim essa coisa que eu não vou conseguir. Faz, sai. Isso, tira. Em nome de Jesus, sou filha do rei. Sou filha do rei. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou filha do rei. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus,
Sai, diabo. Em nome de Jesus, sai fora. Chegou a filha do rei. Mas muitas lições eu aprendi lá. Eu tenho muitas palavras guardadas aqui que estão como borbulhando dentro de mim. Não sei qual que eu libero primeiro, mas eu acho que essa é pontual para hoje. O Senhor me deu muita paz. Foi algo que eu aprendi nesses dias que eu estava lá. Deus acrescentou muito a minha fé. Eu tive a minha fé muito acrescentada. A minha fé tão pequenininha, ela cresceu tanto nesses dias. Eu vi tanta coisa linda acontecendo. E o tema da mensagem de hoje é: Deus está levantando mulheres com autoridade. Deus está levantando mulheres autorizadas, com autoridade. E eu queria ler com você uma palavra que me balizou para isso. 1 Crônicas 11. 1 Crônicas 11. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Olha com carinho. Escuta o que eu vou falar, presta bem atenção. Às vezes a nossa régua é muito baixa. Um dia eu falei com uma mulher, fez uma escolha errada. Eu falei para ela: por que tu escolheu isso? Tu tinha a opção de escolher algo melhor, por que tu fez isso? Ela: porque a minha régua é baixa. Qualquer coisa para mim tá bom. E às vezes a gente foi chamada para estar em lugares, mas a gente não consegue porque a nossa régua está muito baixa. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está levantando a nossa régua. Tem muita gente apertada, tentando voar num céu muito baixo. O Senhor está te dando limites de céu para você andar, para você caminhar. Receba essa palavra hoje. Recebe essa palavra hoje. Mas existe uma oração que eu sempre fiz, e um pedido para o meu marido. Porque quem é casado aqui, é incrível isso, como que você anda junto com o seu esposo. É muito importante a gente caminhar junto com o nosso marido. Ainda que tenham mulheres que têm uma liderança muito forte, não tem problema, mas que elas caminhem em autorização com o marido, em concordância. Eu sempre falei para ele assim: Thelmo, não me deixe errar, não me deixa andar desautorizada, não me deixa me envolver em coisas desautorizadas. E todas as vezes que nós nos movimentamos aqui na igreja, na reunião de mulheres, na conferência, eu sempre, assim como Esther, ouço os homens que Deus colocou ao meu lado. Ouço o meu marido, ouço o meu pastor, ouço amigos que amam o Senhor. Então eu declaro hoje que você está com a régua levantada hoje. Eu até vou explicar isso. Outro dia a Isabela chegou em casa triste porque tirou uma nota baixa. E ela tirou 5. E a Bela, ela é muito inteligente. A Bela facilmente tira 10, 8,5, 9. Então é muito fácil para a Bela. E às vezes até sem estudar, eu fico impressionada. E aquele dia ela veio tão triste com aqueles 5. Não estava acostumada, falou: mãe. E aí eu perguntei: tá, e a turma? Mãe, teve uma menina que até chorou, quase desmaiou. Porque ela tirou 4. E ela não conseguiu também. A turma toda foi mal. Mas só que, aí eu entendi. Então, alguma coisa aconteceu. Ou a matéria, ou a prova estava muito difícil. Assim, a professora com certeza, como foi todos, ela com certeza vai reaplicar a prova. Ela vai conversar com vocês. E eu depois, falei com o pessoal ali da escola, enfim. Foi resolvido, reaplicaram a prova. Mas se uma daquelas crianças tivesse tirado 10, a régua tinha subido. Existem mulheres específicas aqui que Deus vai levantar a régua a partir de você na sua casa. Deixa eu explicar isso. Deus vai usar você para levantar uma régua, e as mulheres da sua família vão olhar e dizer: uau, posso, eu também consigo. Você vai aumentar o nível das pessoas. Não se preocupe: ai, fulana está fazendo igual eu. É porque você está levantando a régua, e as mulheres também querem voar junto com você. Elas também querem estar junto daquilo que Deus está fazendo. Que você seja uma pioneira
Uma mulher levantada por Deus nessa hora. Que você suba a régua da sua casa para sua filha. Gente, eu não toco nada violão. Mas sabe o que é nada? É não sei tocar violão. De forma nenhuma. Mas há 15 anos atrás, mais 18 anos atrás, eu aprendi a tocar violão. E toquei. Mas eu só estava levantando uma régua para que a Vitória aprendesse a tocar. Vitória ela toca muito melhor do que eu. Então às vezes você vai se envolver em coisas, talvez você nem vai dar continuidade, mas você está abrindo uma porta para o seu filho passar, para a sua filha passar. Levante a régua da sua família, seja estudiosa, sabe? Seja aquela mulher que rompe, que abre caminhos. Que não seja aquela, não, você não vai conseguir sim. Eu estou mudando meu linguajar, porque eu geralmente era uma mãe muito cautelosa. Ai, cuidado, ai, não sei. Agora eu comecei, não, eu vou criar uma filha corajosa. Aí às vezes a Isabela tem uma impulsão assim de alguma coisa, e eu vou lá querer podar, e na hora o Espírito Santo de Deus vem, eu falei, vai Isabela, que tu vai conseguir. E ela vai gente, ela foi em cada montanha russa que eu clamava o sangue de Jesus. Teve uma mesmo que eu me ajoelhei e falei, Deus, guarda minha filha, Senhor. Caí assim, em negativo. E ela, mãe, eu sou uma menina de coragem. E eu falei, Thelma, me ajuda, faz alguma coisa. Thelma, é isso aí, filha. Sabe como a gente precisa levantar a régua dos nossos filhos. Eu estava lembrando outro dia que eu falei assim para ela, olha, aqui você pode andar, porque é parque fixo. Aqui eles têm muito compromisso com a segurança. Agora esses parques que desmonta e monta. Eu já falava assim para a Vitória, sabe aquela coisa rodando lá? Já saiu gente voando, foi parar lá no céu. Eu acabava com o parque delas. Então, levanta a régua aí da sua casa. Eu posso ouvir um amém? Para de ser aquitosa tudo. Nada pode. Não sei o que. Calma. Sabe, seja uma mulher encorajadora, equilibrada, para que você ensine os seus filhos também a voar a alturas. Quem está aí, está na fase que o filho vai começar a namorar, que está na fase já do namoro, de encontrar alguém, levanta a mão. Que Deus guarde você em nome de Jesus. Teu coração, a tua mente, todo ciúme caia por terra. Quem é mãe de menino, todo ciúme caia por terra em nome de Jesus. Que você seja uma sogra maravilhosa para sua nora. Eu abençoo uma nova cultura de sogras em nome de Jesus. Gente, eu conheci uma mulher lá nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. Rosane, o nome dela. Eu sentei com ela e ela disse assim, a filha dela tinha me dito, olha Vivi, o meu marido e o marido da minha irmã buscam conselho dela. Eles querem a presença dela. Eu fui para ela, eu falei assim, a tua filha me contou que os teus genros te amam, que eles querem estar toda hora do teu lado, que eles te chamam, qual é o segredo? Ela assim, se faz de difícil. Deixa eles te chamar, deixa eles viver a vida deles, que aos poucos eles vão sentindo coragem de te incluir, e vendo que você não é invasiva, você vai entrando mais, e você vai sendo aquela mulher acolhedora, facilitadora. Por mais mulheres que levantem a régua e que sejam impulsionadoras nesse tempo, amém? Agora vamos à leitura. 1 Crônicas 11. Eu não saí de Crônicas ainda. Eu estou em 1 e 2 Crônicas. E eu tento sair e eu volto. E cada volta minha num versículo eu fico assim, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor tem falado muito comigo nesses 2 livros. E encorajo você a pegar a sua Bíblia aí e destrinchar 1 e 2 Crônicas. É um livro que traz muito ensinamento quando o Senhor começa a cumprir as promessas dele na nossa vida. O que fazer quando a gente começa a viver aquilo que Deus disse que nós viveríamos? Nós precisamos sermos instruídas para viver o que Deus tem para nós. Aqui no 11, 1 Crônicas 11 diz assim: então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom e falaram: somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava os exércitos de Israel.
E o Senhor seu Deus lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel e será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Tudo se dobra ao Senhor no tempo oportuno. Às vezes nós não conhecemos a história, e uma passagem como essa passa tão desapercebida, mas tem tantos segredos. Quando Saul morre, Davi foi convidado por algumas pessoas ao redor dele a reinar sobre todo Israel. Israel, ele era dividido em províncias, o Judá e aquela coisa toda. E Hebrom, ele representava mais ou menos 10% do reinado de Israel. Só que Davi faz uma coisa que eu amo e nós deveríamos fazer sempre. E às vezes distraídas não fizemos, mas sempre quando eu lembro e quando o Espírito Santo me acorda, eu faço. Davi ouviu as pessoas que amavam ele, que queriam bem dele, que sabiam que ele era ungido do Senhor. Mas Davi fez uma coisa que nós deveríamos fazer sempre. Ele pergunta ao Senhor: eu devo subir a todo Israel ou eu devo ir para Hebrom? E o Senhor dá uma resposta para ele que vai provar o coração de Davi: filho, desce para Hebrom. Uma das coisas que o Senhor vai fazer para conseguir nos autorizar é destruir, aniquilar, acabar com a nossa vaidade. Davi, ele estava sendo tentado a dizer: não, eu sou rei de todo Israel. Ele ouviu o Senhor e obedeceu, e desce a Hebrom, um lugar pequeno, pouco para ele. Sabe o que eu tenho descoberto? Que o menos é mais. Cada vez mais, menos. E eu vou repetir: cada vez mais, menos. O mundo vai dizer cada vez mais, mais. E vai achar que o menos é menos. Não é verdade. O Senhor está trazendo leveza sobre nós, graça sobre nós. Então ele vai e toma aqueles 10% que o aceitam. E sabe de uma coisa? Todo Israel não estava de acordo em levar Davi como rei, nem reconhecia a autoridade de Deus na vida de Davi. Existia um caminho de autorização. E quando a gente lê aqui, diz assim, olha o que acontece. O Senhor, então ali em Hebrom, nos 10%, Davi fez um acordo. Se Deus me chamou, pode falar o que quiser. Mas não é assim não, gente. Por exemplo, aqui na igreja, eu acredito, eu e o Thelma, a gente fica muito de olho, porque os pastores se levantam primeiro sem título. Eles são pastores para depois serem reconhecidos pela igreja. Não existe: eu te dou uma carteirinha de pastor e agora você é pastor. Chegou muita gente aqui na Abapai, congregando aqui, dizendo assim: eu sou pastor. Eu tenho: cadê tuas ovelhas? Quem que você pastoreia? Quem que você cuida? Porque pastor tem cheiro de ovelha. Então existe um reconhecimento da igreja. A gente sempre espera o que a igreja está falando, o que a igreja está vendo. E é tão importante quando vocês vêm falar para a gente: olha, tal pessoa, tenho visto um coração tão pastoral naquela pessoa. Eu e o Thelma já ficamos de olho. Olha, a igreja já reconhece a autoridade. Porque aqui em Hebrom não foi só Deus, não era só um acordo com Deus, era com Deus e com as autoridades de Israel. As autoridades vieram e se dobraram e disseram assim: uau, é isso aí, Davi. Nós reconhecemos que assim como você no tempo de Saul liderava os exércitos de Deus, você agora foi chamado e ungido para ser rei de todo Israel. O lugar que Deus tem para você, você não vai tomar força, você vai ser convidado a ocupar por aquelas pessoas, talvez, que um dia disseram, vão dizer assim: vem, por favor, vem, esse lugar aqui é para você. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas por que aconteceu isso com Davi? E eu quero desenhar aqui um caminho para falar sobre autoridade. Como que às vezes até na nossa casa nós somos tentadas a perder a autoridade de mãe que temos e deixar o nosso filho mandar na nossa casa. Às vezes nós nos esquecemos quem somos, a palavra que temos, o senso diretivo como mãe que temos. Às vezes a gente fala: filho, você quer isso ou quer aquilo? Gente, às vezes a criança não tem noção de escolha.
É você que tem que decidir. É você que vai moldar. Outro dia eu convidei uma moça, vamos tal lugar? Ai, deixa eu ver se ele quer. Ele quem? Criança de 5 anos. Eu sou da época que eu ia com a minha mãe onde ela ia. Não tinha esse negócio de dizer, mãe, não quero. Não quer, vai sem querer mesmo. Senta e fica sem querer. Tô aqui, ó, bem, viva, não... Tudo certo. A gente tem que começar a exercer autoridade, porque exercer autoridade dentro de casa é saudável. Gente, às vezes quando a Bela faz o que quer lá em casa, eu percebo que ela fica meio assim, se colocando no lugar que não é dela. Mas é só eu dar uma rodada, já era. É só eu falar assim, quero isso aqui organizado, aquilo ali arrumado, daqui 5 minutos quero tu no banho. Gente, ela se transforma numa pessoa mais querida. Mãe, te amo, mãe. A criança clama por limites, sabe? Por cuidado. Então exercer a autoridade é sim de Deus. Não é autoritarismo, eu já vou explicar isso. Mas é autoridade, seu lugar. Eu queria começar trazendo para nós uma base do que é e qual é o significado de autoridade. Que a gente fala a mesma linguagem. E o significado de autoridade, ele é muito amplo. Ele é muito grande. Tanto no sentido, num olhar, vamos botar assim, olhar do mundo para a questão de autoridade, como no contexto bíblico e espiritual. E nós vamos ver, eu vou trazer um significado geral de autoridade. Primeiro, é um poder ou um direito de comandar, decidir e influenciar. E é a capacidade legítima de exercer controle, dar ordens. Por exemplo, a autoridade de um juiz. Se na autoridade o juiz tem autoridade para definir, decidir. Outro dia eu estava na academia e tinha um homem fazendo perto de mim, meu marido assim, ele é juiz. Eu falei, meu Deus. Decide, eu penso, olha a responsabilidade dessa pessoa, decidir vidas, sabe? Tratar com justiça. Olha a responsabilidade. Um pai também, um pai de família, ele tem esse direito de trazer autoridade sobre os filhos. Bom, nós vamos ver que tem reconhecimento e competência e sabedoria nas autoridades. A gente vai ver a autoridade tal, a autoridade submeteu a um processo. Ele é, por exemplo, uma pessoa que, vamos botar uma pessoa que, um médico numa área específica, vai falar, a pessoa vai dizer, nossa, ele é autoridade no assunto. Ele tem conhecimento vasto sobre isso. Eu não sei, quando você está com uma situação difícil, você vai procurar alguém que tem autoridade no assunto, né? Alguém que já viveu isso. Agora, o que eu mais gosto é que existe um significado bíblico para a autoridade, e é nele que nós vamos nos apoiar. No contexto espiritual, a autoridade significa delegação do poder de Deus para agir no nome dele. E tem uma palavra, gente, que está em Lucas 10:19, que essa palavra ela tinha que estar escrita na nossa casa, e a gente tinha que ler ela todo dia, entender e deixar essa palavra entrar na nossa cabeça, que diz assim, eis que vos dou autoridade. O que ele dá? Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Gente, eu ouvi um testemunho de uma mulher, e eu preciso contar isso para vocês. Eu ouvi tanto testemunho dessa mulher que eu falei para ela assim, olha, por favor, eu preciso que eu vou abrir o caminho para você escrever um livro da sua história. E esse livro ela era uma pessoa muito pobre, mas assim, muito pobre. Mas pobre assim, gente, de não ter o que comer. Pobre ao ponto de ela chegar no mercado pela manhã, ela me contava, e ela chegava e dizia assim para o açougueiro, isso há anos atrás, tem pelanca? Aí eu falei, o que é isso? Ela assim, era o resto, quando eles matavam um boi, era o resto de pele que sobrava. Eu pegava aquilo, colocava dentro de um saco, ia para minha casa, retirava os retalhinhos de carne, porque com aquela carne eu e meus filhos iam comer. Nesse nível. E ela não tinha uma geladeira. Não tinha. Então era na vizinha que ela guardava as coisas dela. E quando ela pegava esses retalhinhos de carne, ela dizia assim para a vizinha, ei, bota aí o meu filé mignon na tua geladeira.
bota aí a picanha na geladeira. Daí a vizinha ria. Sério? Ela assim, eu estou profetizando, irmã. Uma mulher de muita fé. E o que aconteceu? Cidade pequena, no interior da Bahia. Ela disse que não tinha dinheiro para nada, mas tinha naquela época, no final do ano, um sorteio. Quem comprasse no comércio local ia ganhar um prêmio número 1, uma geladeira. Ia ganhar um fogão, chaleira, panela. Pois ela chegou pro marido dela, que era alcoólatra, e falou assim: sabe a geladeira? Eu vou ganhar. Ele disse: você é maluca? Aí ela disse que chegava de madrugada: pai, eu chamo a existência aquela geladeira aqui dentro da minha casa. É sério, gente. Eu marchava e dizia: eu chamo a existência a geladeira dentro da minha casa. Eu vou ter água gelada, gelo. Eu vou ter onde guardar a minha comida. E foi se passando os meses. Só que a maioria das pessoas que compravam tinham vários tickets. A gente tinha poder aquisitivo, então tipo assim, tinha 50 tickets e ela tinha um só. O ticket era para cima de R$20. Ela disse que ela tinha comprado um negócio de 20. Ela pegou: pois é esse aqui. E aí eles falavam, desanimando ela: capaz, você vai ganhar. Tem gente que tem 50 tickets. E ela, com a fé que Deus tinha dado para ela: mas vai ser sorteado 50? Não é um só que vai ser sorteado, vai ser o meu. Eu tenho certeza, a geladeira é minha. E aquela cidade inteira começou a rir dela. E aí no dia que ela foi colocar na urna, né, ali, pois ela fez uma oração, sapateou em cima da urna. Lá na loja: onde é que a urna? É aqui, em nome de Jesus. Esse vai ser aquele que vai ser pego. Ela colocou. Ela orou: eu chamo a existência, Deus. E eu ouvindo o testemunho, gente. Eu falei: meu Deus. E ela foi para casa, ela começou a orar. E aí ela teve uma paz. Amém. Agora é só agradecer, a geladeira já vai vir. No dia do sorteio, a cidade inteira reunida na praça. E o povo ria dela. E ela levantava a mão: a geladeira é minha, hein? E o pessoal: essa mulher é louca. E começou o sorteio: vamos lá, um fogão. Aí ela: fogão eu não quero, pode dar para outro, Deus. Fulano tirou o fogão. Isso não é para mim. Por último, a geladeira. Ela já foi se preparando lá para ela. Eu fui indo lá para frente já. Vai ser eu, de certeza. Eu tenho convicção. E a moça que olhou para ela: pegaram uma piscina daquela de 1000 litros, abriram a urna, jogaram para cima. Pediram para uma criança pegar. Até falaram assim para ela: chama então a tua filha. Ela assim: não, porque vão dizer que é marmelada. Qualquer um pode pegar, vai pegar o meu nome. Gente, e o marido dela ali olhando. E a cidade inteira olhando. Pois quando eles jogam o papel para cima, que eles pegam o papel, a mulher não contém o espanto dela, a geladeira foi para ela. E o Senhor disse para ela: não é sobre uma geladeira, é sobre o meu testemunho do meu nome nessa cidade, porque eu cuido e amo e sou um pai presente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas eu falei: que autoridade é essa? Eu olhei para ela: isso precisa estar num livro. Eu falei: uma série do Netflix, eu não ia parar de te ver. Porque era história em cima de história, gente, de ela chamar a existência coisas impressionantes. Assim, para resumir, no final da história, não é o final ainda, porque ela é jovem, nova, mas só para te ter noção, essa mulher, ela profetiza que ela ia morar nos Estados Unidos. Tentou 18 vezes o visto. Fala para ela: esquece, você nunca vai pisar lá. Pois, gente, o visto bateu na porta dela. Sobrenaturalmente, essa mulher entrou nos Estados Unidos. Essa mulher, ela trabalhou para o Barack Obama. Essa mulher, inclusive, foi morar numa das casas das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Ela foi morar numa casa onde o casal não tinha filhos. E ela cuidou por 17 anos a fio daquele casal.
Ela disse para mim: Vivi, eu passava creme no pé dele. Cuidei deles até 90 e poucos anos, pois quando o homem está no leito de morte, ele pede os advogados, falou, ele ia dar toda a herança dele numa faculdade. Ele diz assim: eu quero que venham meus advogados aqui, eu ainda posso decidir. Eu quero deixar toda a minha herança para essa mulher. A mulher que ganhou uma geladeira, ela não imaginava o que Deus ia fazer com o futuro dela. Uma mulher que abençoa missionários, vai para todos os lugares. Gente, eu ouvindo ela, a minha fé se agigantava de uma maneira, porque nós precisamos entender que Deus está derramando autoridade, e nós precisamos tomar e possuir a terra. E não é só isso não. Você pensa que hoje ela é rica, uma mulher simples, anda com roupa do Walmart de $2. Eu olho para ela e falo assim: não dá para botar $2, tá tudo bem. Uma profeta de Deus. Aquela mulher tem uma autoridade nas palavras dela. E eu vejo muitas de nós tendo uma mesa para se sentar e comer como filha, mas preferimos as migalhas. Às vezes temos a mente encurralada, uma mente fria espiritualmente, uma mente carnal, porque a nossa vida é uma vida de alimentar carne todos os dias. Mas experimenta, você fecha a porta do seu quarto, não precisa sentir nada, um arrepio, nada. Você só vai dobrar o seu joelho e você vai dizer: Senhor, a minha vida, ela é tua. A partir de agora, eu quero que o meu espírito seja alimentado pelo Senhor. Eu quero agora ser uma mulher obediente. E você vai fazer uma coisa, você vai adorar a Deus. Pôr uma canção e começar a adorar o nome dEle. Eu te adoro porque o Senhor é o Rei do Universo. Quantas de nós não temos vocabulário para falar com Deus? Não sabemos os atributos de Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve. E você vai ver milagres e autoridade do céu que flui do secreto para a sua vida. Eu quero te dar a injeção que eu recebi nesses dias. Eu não quero mais ser uma mulher de fé mediana. Eu quero ser uma mulher que tem uma fé acrescentada pelo Espírito, que vive a autoridade do Senhor. Ai, Jesus, estou pegando fogo. A autoridade também na Bíblia significa influenciar tanto o mundo natural como o mundo espiritual. Eu acredito, gente, depois o meu marido me corrige se o que eu estou falando não é certo. Eu tenho muito temor de falar algumas coisas, e eu vou falar para vocês se ele me corrigir. Vou voltar e dar a réplica. Se eu não der a réplica é porque está tudo certo. Mas eu acredito que tem pessoas que Deus confia tanto nelas, e que Deus deu uma autoridade tão grande para essas pessoas, que Deus é com a palavra delas. Às vezes elas liberam decretos e palavras, e Deus vai lá e assina embaixo, porque Ele está de acordo com aquilo. Pessoas que do nada começam a viver e ver o tudo. São pessoas autorizadas por Deus para essa hora. E é um domínio espiritual legítimo, porque a autoridade espiritual não vem da força, ela não vem do comprar, ela não vem de um lugar, porque assim, lugares eclesiásticos, você pode até enganar alguém, conquistar, não vem do lugar eclesiástico, não vem de um título de pastor, não vem. A autoridade legítima, ela vem através da obediência e intimidade com Deus. 2 ingredientes. Mas eu tenho intimidade com Deus, vive uma vida de desobediência. Eu não entendo, vou ser bem sincera agora, eu não entendo. Tem gente que passa, tem intimidade, ora com Deus, mas vive uma vida depravada. Anda com roupas que o Espírito Santo não aprova. E eu me pergunto, como que consegue? Como que consegue? Não vive uma vida de obediência. E obediência é renúncia. Você não faz o que você quer, você faz aquilo que Deus estabeleceu para você.
É por isso que templos cheios, e muitas vezes sem autoridade, não tem autoridade para falar nada, para dizer nada. A autoridade, ela é um direito legítimo de agir, liderar, influenciar, com base naquilo que Deus está fazendo. E eu queria trazer as características de uma mulher. A gente, nas últimas ministrações, eu falei sobre ser uma mulher de sucesso. Desmistifiquei um pouco o que é sucesso. Mas hoje, se você, assim como eu, quer ser uma mulher de autoridade, quem aqui quer ser uma mulher de autoridade? Você já imaginou você chegar dentro de um hospital e você decretar vida e você ver vida? Você imaginou você entrar numa família destruída e a sua palavra trazer libertação e cura? Mulheres aqui que se cai uma pessoa endemoniada e sai correndo. Não, o Senhor não te chamou para isso. Você tem autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Primeira característica de uma mulher com a autoridade de Deus: ela tem legitimidade, ela é legítima. Como eu amo gente legítima. E dá para ver no olhar da pessoa, legitimidade. A verdadeira autoridade é legítima. Ela não é usurpada, ela não é forçada, ela não é manipulada. Hoje nós vemos, sabe o que? Muito acontece isso. Fulano é o meu selo de autenticidade. Por exemplo, eu quero entrar no mercado tal. Eu vou procurar quem é a autoridade nesse assunto. Vou bater uma foto com ele numa mesa. Ele me autorizou. Acontece isso muito no meio gospel. Fulano tem autoridade, eu vou me autorizar a partir da autoridade do outro. A autoridade é do outro, não é sua. A unção é do outro, não é sua. Não dá para derrama essa unção sobre mim. E as lutas para a unção, e as guerras, vai tudo. Então a autoridade, essa autoridade ela não é usurpada, forçada, manipulada. Sabe o que ela é? Ela é concedida. Seja por posição natural, sabe, por imposição de mãos, eu acredito sim. Eu lembro de vários momentos de eu orar e clamar a Deus, e homens e mulheres de Deus oraram por mim. Mas ela é concedida por uma vida de obediência. A autoridade sem legitimidade, sabe o que é? Abuso. E vou repetir, a autoridade sem legitimidade é abuso. Porque um líder, uma pessoa que está num lugar de líder, que não sabe quem é, se não tem autoridade, acaba abusando. Não é autoritarismo, é autoridade. Porque a autoridade verdadeira, sabe o que ela faz? Ela apoia, ela levanta, ela corrige, ela ajuda. Ela não usurpa, ela não impõe. Segundo, essa autorização vem do alto. Toda autoridade verdadeira vem de Deus. Não adianta, gente. Às vezes a gente fala, né? Uns são e outros não, é isso. Você sabe quando alguém tem uma unção. Outro dia a gente estava ali no batismo, eu e o Thelmo batizando, horas a fio, já estava tendo cãibra na perna. E o louvor tocando, e uma bênção. Mas de repente uma voz me chama a atenção. Eu estou batizando, aquela voz começou a cantar. Eu falei, ungida. Olhei, por que flui diferente? Existe uma autorização que vem do alto. Uma autorização de Deus. Eu já fui num aniversário que uma pessoa pegou a Bíblia e começou a falar. Aquilo me deu uma coisa ruim. E eu pensei que era só eu. E o Thelmo falou assim, percebeu quando aquela pessoa estava falando, como o ambiente pesou? A pessoa conseguiu usar as escrituras, não para trazer liberdade, mas fazer de cativo. E eu falei, abriu a boca sem autoridade, sem ter o comando de Deus. Romanos 13:1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade, ela vem de Deus. A autoridade, eu não estou falando de cargos que se vende, eu estou falando de autoridade. Quem tem autoridade, vocês estão me entendendo? Você sabe quando alguém tem autoridade.
Terceiro, essa pessoa tem uma influência, não adianta. Aonde ela vai, ela influencia. Ela tem uma unção que cativa. A autoridade transforma o ambiente. A pessoa chegou, o ambiente mudou. Já percebeu isso? Tem gente que tem a capacidade de chegar e mudar o ambiente. Às vezes o ambiente está pesado, está ruim, mas aquela pessoa chega, traz até, parece que luz junto. É que a autoridade tem esse poder de influência. Onde há autoridade, há ordem, há respeito, há transformação, há direção. Você senta com uma mulher de autoridade numa mesa, não é só um café. Você sai dali com a vida arrumada já. Quantas vezes eu sentei com mulheres de autoridade na mesa, como essa mesma pessoa que eu falei no testemunho. Era só um jantar, era só um café. E o Senhor falou: te enganas, porque não é. Eu estou direcionando. Uma mulher de autoridade, ela tem o dom de Deus de estabelecer destinos, apontar lugares, influenciar pessoas. Vocês estão comigo? Eu estou assim, ó. Quarto, isso eu acho poderoso, porque uma mulher de autoridade, ela caminha em poder. Gente, é maravilhoso ter o conhecimento de destrinchar as escrituras, de aprender. Mas o poder de Deus não dá para explicar. É o poder de Deus. A gente não pode esquecer do poder de Deus. Às vezes Deus permite algumas coisas faltar, falhar, cair, para que a gente exerça o poder dele. Gente, eu saí desse tempo nos Estados Unidos com a minha mente transformada nessa área. Eu nunca mais vou ter uma mente negativa. Todos os dias pela manhã a minha mente dá aquele giro. Eu sou uma mulher de fé, de autoridade. Há poder nas minhas palavras. Vida ou morte no poder da língua. Eu estou assim dentro de casa. E eu estou começando a liberar palavras de vida. Vai dar certo, vai conseguir. Deus está nisso. Porque a gente está nesses dias distraída e às vezes liberando palavras de morte. É só um exemplo. Alguém te elogia, o que você vai dizer? Ai, que cabelo bonito. Ai, não. A gente tem uma cultura de... Você tem que aprender a dizer assim: bonito mesmo, né? Estou cuidando bem dele. Nossa, como você é linda. Obrigada. Nossa, gostei dessa roupa, linda, né? A gente tem que começar a andar nesse lugar. Chega alguém com uma situação: ai, fulano, eu tô com uma dor no estômago. 3 dias atrás o meu vizinho estava assim. Sério? Derrama ele ontem. Palavra de morte. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para dizer: vai ser nada não, em nome de Jesus, mas vai no hospital. Só essa semana eu pude, graças a Deus, exercitar 3 vezes isso. 3 pessoas aqui na igreja mandaram mensagem: estou mal, e meu marido está internado. Eu falei: pois ele vai sair bem curado. A outra: ele vai passar por uma cirurgia. Já deu tudo certo. Todos os 3 casos, deu tudo certo. Use a sua boca para abençoar. É poder, poder de Deus. Não é só poder para ter poder. É poder com propósito. É sábia. É saber como usar esse poder para edificar, para proteger pessoas, para liderar. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho que cuidar com o que eu falo. Me ajuda, Pai. Mas, como corpo de Cristo, como igreja, a gente também tem que se enxergar dentro do propósito divino, não como indivíduo. Às vezes a gente se vê como indivíduo, mas às vezes a gente tem que se ver dentro da igreja. Qual parte eu funciono? Por exemplo, a Bíblia fala, né? Paulo foi fazer uma analogia muito linda, que o corpo de Cristo, então não é mão, não é pé. E às vezes a gente tem que se ver como um membro do corpo. Estão comigo? Não é indivíduo, porque o diabo tem entrado na mentalidade das pessoas e é um corpo que tem uma doença autoimune, um contra o outro. Nunca se viu tanto no natural doenças autoimunes, não é assim? Mas na igreja também. Então, às vezes eu tenho que me perguntar, como membro desse corpo,
Onde eu estou agora? Porque às vezes, como membro do corpo, eu preciso de apoio. Eu preciso ser levantada, ser apoiada. Mas às vezes, eu preciso apoiar. E a gente tem que olhar. Por exemplo, tem um casal que vai casar jovem agora. Às vezes, se a gente tem condições, o que eu posso te servir? Você vai casar, você precisa de ajuda? Uma mãe ganhou um bebezinho agora. Você já passou, você sabe como é que é. Tá tudo certo, que eu vou lavar uma loucinha, tuas roupas, precisa passar, eu passo. A gente tem que aprender a exercer essa sabedoria de entender. Às vezes eu sou apoiada, mas às vezes eu preciso apoiar. E quando você sai desse lugar de vitimismo, quando você entende que em você é no corpo, há uma funcionalidade, uma autoridade que flui de você, porque você está funcionando no lugar que Deus chamou. Isso é sabedoria. Eu cheguei de viagem e fiz essa pergunta: Deus, eu sei que eu tenho que apoiar pessoas. Me mostra. Eu não quero apoiar gente que não está precisando. Eu quero que o Senhor me mostre gente para apoiar agora, para segurar, para ajudar, para estar junto. Faça esse exercício. É poder com propósito. Uma mulher autorizada por Deus, ela tem uma coisa que ninguém tira dela. Ela tem direção e liderança. Quando está todo mundo perdido, ela sabe exatamente o que fazer. Ela tem uma liderança nata. Você já foi comer com as amigas no restaurante? Já viu como é que é a bênção que é? Para definir quem vai dividir com quem, cadeira, quem senta aqui. As mulheres de autoridade, elas já vêm com tudo pronto. Elas já vão organizando, colocando, porque tem senso de direção. Quem tem autoridade, inclusive, sabe para onde está indo, não está perdida. Eu amo mulheres assim, ó. Tu vai lá, que legal. Ai, eu celebro tanto, mas não é meu tempo, não é minha estação. Como é bom ouvir isso. Gente que não vai quando não é Maria, vai com as outras. Sabe quem é, sabe o seu propósito, tem autoridade de Deus, tem senso de direção, tem liderança. Não vive em confusão ou em decisão contínua. Tem discernimento e o mais bonito, postura. Ela discerne e tem postura. Eu estou orando na minha cabeça todo dia, discernimento e postura. Quantas vezes a nossa postura não é coerente com aquilo que Deus nos chamou? Quantas vezes ainda você fofoca e Deus te chamou como autoridade? Por que você se desautoriza em mesas que Deus te pediu para você edificar? Quantas de nós escolhemos caminhos errados porque nós não estamos fluindo debaixo da autoridade de Deus? Em sexto lugar, agora vai pegar. Essa mulher, ela tem autoridade, mas ela não é mandona. Ela não é dominadora. Ela não quer tudo do jeito dela. Porque ela tem submissão e obediência dentro do coração dela. Ela sabe respeitar as outras autoridades. Ela sabe dizer assim: olha, eu gostaria de ir, mas deixa eu perguntar para fulana, porque ela é a pessoa que cuida disso. Deixa eu ver com ela. Respeita a autoridade. Quero ir, mas deixa eu ver com meu marido. Ele é autoridade sobre a minha vida. Sempre perguntamos: o que tu acha disso? Às vezes nós discordamos. É muito natural nós discordarmos. E às vezes eu falo: tá, mas eu não vou sem se eu tenho acordo. Eu tenho esse ponto de vista, tu tem esse ponto de vista, que a gente vai fazer agora. Daí ele pensa: não é pecado. Tá tudo bem tu ir. Talvez seja Deus mesmo, vai. Mas às vezes ele fala: isso é inegociável. Ou às vezes eu estou com ele: isso é inegociável. Submissão e obediência. A autoridade espiritual verdadeira é marcada por submissão primeiro a Deus. Eu acho a coisa mais linda quando alguém fala assim: ai, Deus não me liberou. E é algo bom. Porque eu fico com o pé atrás quando o Deus daquela pessoa só manda ela fazer as coisas que ela quer. Ela está sempre, tudo Deus falou, Deus disse. E Deus fala contigo. E é tudo as coisas que ela quer. Não, sabe, esse brigadeirão, Deus diz: pode comer, não vai acontecer nada contigo. E ela vai botando Deus em tudo. Mas na verdade que Deus não está em nada. Quanto mais obediente à vontade do Pai, maior autoridade você vai ter. Eu queria que você fechasse os olhos bem rapidamente agora.
você ficasse agora só com Deus. E você perguntasse para o Senhor agora: Pai, o que é que eu preciso obedecer? O que o Senhor tem me pedido e eu tenho recalcitado, eu tenho muitas vezes sido até rebelde, Deus. Às vezes eu não tenho autoridade na minha língua, na minha palavra, na minha vida, porque eu não tenho sido obediente às tuas investidas, ao teu investimento na minha vida, ao que o Senhor tem me pedido. Senhor, não tenho nem ouvido a tua voz, estou tão perdida. Preciso que o Senhor me direcione e me faça uma mulher obediente. Obediente primeiro a Deus, alinhada ao propósito divino, cheia do Espírito Santo. Amém? Em Mateus 8:9 diz assim: o centurião disse: eu sou homem sujeito à autoridade, por isso digo, eu sou obedecido. Como eu sou sujeito, eu também aquilo que eu planto eu colho. Uma filha obediente aos pais vai colher filhos obedientes. Gente, tem várias histórias aqui de mulheres que foram rebeldes aos pais e colheram na vida dos filhos rebeldia. Quando você se sujeita, você colhe. E por último, é o testemunho de vida. A autoridade real é percebida pelo exemplo. Pessoas com autoridade espiritual têm vida coerente, íntegra e fiel. A vida dela é coerente com aquilo que ela fala. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor quer autorizar mulheres hoje aqui. Você que tem estado espiritualmente, parece que numa frieza espiritual, numa incredulidade. Você até luta contra pensamentos na sua cabeça: será que Deus existe mesmo? Porque olha o que está acontecendo. Quantas estão vivendo uma vida de uma religião vazia, uma religião só de rituais? Vem ao culto, entrega os seus dízimos e ofertas, faz alguma coisa aqui, mas a verdade é que por dentro estão como mortas e precisam ser ressuscitadas pelo Senhor, precisam ser alinhadas ao propósito divino e a receber a autoridade do alto. O Senhor quer autorizar a sua vida. O Senhor quer construir milagres dentro da sua casa. Ele quer te fazer uma mulher de fé. E eu vejo nessa noite Deus acrescentando fé aqui. E é um pedido sábio quando você diz: Senhor, acrescenta a minha fé. Porque eu tenho andado num nível tão medíocre, tão baixo, tão pequeno, tão desaprovado, tão desautorizado pelo Senhor. Senhor, eu não desejo a autorização, o elogio das pessoas, porque eu sei que a autoridade que o homem confia não vale muita coisa, mas aquela que vem de Deus rompe barreiras, quebra grilhões, faz caminhos aparecerem no meio do nada. O Senhor hoje quer sacudir você e acrescentar a sua fé. Você vai aumentar o nível da fé. Você vai vivenciar milagres sobrenaturais no poder da palavra. Quando você começar a falar no poder da palavra de Deus na sua boca, vai começar a fluir água no deserto. Deus vai começar a fazer milagres. Nós vamos voltar a ver milagres. Mulheres diretivas. Eu queria orar com você. Você que... Poxa, essa palavra foi para mim, eu preciso. Gente, eu fui tão sacudida nesses dias, tão sacudida pelo Senhor, a minha fé foi tão acrescentada. E se você quer viver isso, se você quer essa unção sobre a sua cabeça, se você quer viver essa mudança hoje, vem aqui, eu quero orar com você, vem cá. Tipo assim, eu cansei essa vida medíocre. Eu não quero viver isso, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero a autoridade divina que vem do alto. O poder.
Gente, Deus não dá autoridade para meninas, Deus dá autoridade para filhas maduras. Deus não dá autoridade para quem não tem idade para ter autoridade. Se perceba diante de Deus hoje: Senhor, tem tantas imaturidades ainda na minha vida. Senhor, me amadurece, me prepara. Quando um policial, quando um homem entra para a escola para ser um policial, para ser um militar, ele precisa se submeter a um treinamento, para depois então passar por uma coroação, para vestir uma farda e para agir em autoridade, poder público. Algumas mulheres aqui começam a entrar hoje na escola do Espírito Santo, a serem treinadas pelo melhor professor que existe, que é o Espírito Santo. Eu vejo hoje transformação na mente. Mulheres aqui que estão com a mente, sua mente vai ser transformada pelo Espírito de Deus. Vai nascer em você uma mulher de fé. Mulheres que têm dom de cura aqui. Quantas vezes você, por falta de coragem, não ora, não abre a sua boca, não repreende? Quem anda perto de mim sabe que toda palavra infrutífera eu repreendo. Nada é brincadeira para mim. Está repreendido em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Mulher, você tem autoridade para quebrar o poder do mal na sua casa, na sua vida, na sua família. Uma unção fresca cai hoje do céu sobre você. Você vai revolucionar a sua vida. Um dia Ele revolucionou a minha. Um dia Ele mudou a minha história. Como mudou a história dessa pessoa, eu contei o testemunho. Você vai ser encontrado dentro da sua casa, lá na sua mesa, quando você estiver tomando café, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos. A autoridade vai te achar. A autoridade do céu vai te encontrar. Você vai começar a profetizar. Você que veio de uma família destruída, você que veio de um lar destruído, quantas coisas você tem tomado para você mesmo, e você, eu vou viver igual. Está repreendido em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Você vai começar todas as manhãs: eu vou construir uma nova história. Deus através de mim vai fazer algo novo na minha linhagem, na minha geração. Em nome de Jesus. Mulheres que andam em confusão mental, carências, sempre carente, só vai estabelecer dentro de você um patamar de justiça novo. Você vai conhecer o Senhor dos Exércitos, você vai conhecer o seu Deus. Os atributos de Deus vão começar a pular para dentro de você. Você vai começar: o Deus que criou o céu e a terra, o Deus poderoso. Comece a orar agora. Comece a declarar agora palavras de vida. Eu quero que você retire no mundo espiritual agora toda palavra de maldição que você mesmo soltou. Você amaldiçoou seu casamento, amaldiçoou seus filhos, seu marido, a sua família. Retire agora no mundo espiritual. Fala assim: eu retiro todas as vezes que o diabo usou minha boca. Eu retiro agora em nome de Jesus. Eu retiro toda palavra infrutífera das trevas. E começa a profetizar aquilo que o Senhor vai começar a te instruir agora. Isso, instruir agora. Olha, começa a profetizar sobre a sua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou uma mulher inteligente, com facilidade de aprendizado. Começa a declarar agora. Para de dizer: eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem a mente de Cristo. Seja curada agora na sua mente. Instabilidade emocional. Acorda de manhã de um jeito, à tarde está de outro. Comece a ser curada agora. Agora, Espírito Santo, toca agora. Isso, sobrenaturalmente. Levanta mulheres com autoridade. Agora, com autoridade. Espírito Santo de Deus, vem para esse lugar agora. Levanta mulheres com autoridade nesse lugar, posicionadas, cheias do Espírito, corajosas, trabalhadoras,
mulheres leais, verdadeiras, sem máscaras.